Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Railane, eu estou aqui para apresentar meu projeto de pesquisa. E o meu grupo ele é composto por mim, pelo Vitor Moretti e pela Agatha. Eu não consegui entrar em contato com a Agatha, então vai ser só eu e o Vitor Moretti. Vamos lá. Ignore o barulho de fundo. Vamos lá. O tema do nosso pré-projeto de pesquisa é a relação entre a inadimplência dos clientes e a saúde financeira das pequenas empresas. Bom, a inadimplência, ela é um dos principais desafios enfrentados atualmente, no Brasil pelas pequenas empresas. A ausência de pagamento por parte dos clientes, ela afeta diretamente dois elementos que são essenciais para que elas permaneçam sustentáveis e funcionando bem, que é o fluxo de caixa e o capital de giro. E eu anteriormente tinha explicado essas três coisas, o que é inadimplência, o fluxo de caixa e o capital de giro, e como essas coisas estão correlacionadas. Vamos lá. A inadimplência é quando o cliente ele não paga o que deve ou ele atrasa. E o fluxo de caixa é aquele controle que a gente tem do dinheiro que ele entra e sai de uma empresa. E o capital de giro é aquele dinheiro que a gente tem guardado para despesas do dia a dia. Ou seja, tem um fornecedor a pagar, então eu tenho aquele dinheiro guardado para pagar o fornecedor. Eu tenho despesas com salários, então tudo isso, enfim, já tinha explicado anteriormente e como estavam relacionados. Porque se um cliente ele atrasa ou ele não paga, você não tem esse controle do que entra e do que sai da empresa e vai ter que buscar aquele dinheiro que se tem guardado para as despesas do dia a dia. Então, assim, por apresentar estruturas mais sensíveis, as pequenas empresas são especialmente impactadas nesse contexto. E é o que torna esse estudo da inadimplência, assim, essencial para essas pequenas empresas, porque é o que faz manter sua permanência no mercado. Justamente por causa dessa situação delas serem mais sensíveis, por elas terem as estruturas, no caso, mais sensíveis do que as grandes empresas. Bom, o nosso estudo ele busca compreender assim, o impacto da inadimplência sobre o fluxo de caixa e o capital de giro, além de investigar estratégias que possam reduzir esses impactos. A relevância da nossa pesquisa, ela se dá tanto no meio acadêmico quanto no profissional. No meio acadêmico, porque ela oferece conhecimento contábil. Então, ela também oferece subsídios para a gestão financeira mais eficiente. E aí tem a ver com o profissional. Vamos lá. O tema, porque ele surgiu, né? O nosso tema, ele surgiu, assim, a partir de análises teóricas, pesquisas que já foram realizadas, a nossa bibliografia estudada. Então, assim, tudo isso apontou uma coisa, que a inadimplência é um dos fatores que mais compromete a saúde financeira de pequenas empresas aqui no Brasil. Então, foi isso que fez com que a gente, sentisse a curiosidade de ir mais além. E a pessoal é que a gente, como estudante de ciências contábeis, nós reconhecemos assim a importância de aprofundar o entendimento sobre o controle financeiro nessas organizações. Então, assim, nós como futuros contadores, nós vemos assim, uma grande importância e entendemos que saber como ter a gestão disso pode ser um diferencial. Vamos lá, a nossa pergunta-problema, ela é: como a inadimplência impacta o fluxo de caixa e o capital de giro das pequenas empresas? Vamos lá para os objetivos. O nosso objetivo geral, ele é analisar os impactos da inadimplência no fluxo de caixa e capital de giro das pequenas empresas. Bom, nós temos 3 objetivos específicos, que é examinar a relação entre a inadimplência e as dificuldades do fluxo de caixa, avaliar a correlação entre a inadimplência e a redução do capital de giro, e identificar estratégias que ajudam a reduzir esses efeitos da inadimplência. Oi, professor, eu sou Vitor Moretti, da turma de Contabilidade, e vim apresentar a minha parte do trabalho. Bom, eu vou apresentar nossas hipóteses. A primeira dela é: a falta de controle sobre a inadimplência pode comprometer o fluxo de caixa e a sustentabilidade financeira do negócio. E a nossa segunda hipótese é: o aumento da inadimplência está diretamente relacionado à redução do capital de giro das pequenas empresas.
Bom, nossa justificativa. A inadimplência representa um problema significativo para as pequenas empresas, pois afeta sua liquidez e capacidade de manutenção nas operações. Dados do Sebrae indicam que 60% das pequenas empresas que fecham suas portas nos primeiros 5 anos, elas estão diretamente ligadas com problemas da inadimplência e fluxo de caixa. Além disso, temos o índice também do Serasa, que afirma que de 2022 para cá, 30% das pequenas empresas criadas estão com problemas já de inadimplência. Bom, segundo o Banco Central do Brasil, o nível médio da inadimplência já atingiu 5,4% nas pequenas empresas. Dessa forma, compreender os impactos da inadimplência e a estratégia para mitigá-los é fundamental para garantir a sustentabilidade financeira das pequenas empresas. Esse estudo se torna relevante ao oferecer contribuições práticas para empresários e gestores financeiros, auxiliando na formulação de políticas eficazes de gestão e de crédito e cobrança. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o nosso referencial teórico das nossas duas teorias. A primeira delas é o impacto da inadimplência no fluxo de caixa, com 3 referenciais. O primeiro deles é de Lawrence Gitman, que fala que um fluxo de caixa saudável é essencial para a estabilidade financeira das empresas. O segundo é da Conferência Nacional do Comércio, que fala que a inadimplência aumentou 35% durante a pandemia, gerando mais endividamento nas pequenas empresas. E o terceiro é de Assaf Neto, que fala que o fluxo de caixa comprometido pode dificultar a continuidade das operações, tomando o planejamento financeiro fundamental. A segunda teoria é a relação entre a inadimplência e a redução do capital de giro. Nessa teoria também 3 referências. A primeira é da Fundação Getúlio Vargas, que fala que as pequenas empresas, principalmente do setor de serviços, enfrentam dificuldades de capital de giro devido à inadimplência. A segunda, de Westerfield e Jordan, fala que a falta de capital de giro adequado pode levar à insolvência, especialmente em negócios que dependem de recebimentos a longo prazo, E a terceira, de Silvio Martins, que fala que a estratégia de recuperação de crédito são essenciais para reduzir impactos negativos. Bom, nossa metodologia. A pesquisa foi feita de forma qualitativa e quantitativa, baseada em revisão bibliográfica e análise de dados secundários. Nossa revisão bibliográfica foi análise de livros e artigos, relatórios de instituições como o Sebrae, CNC e o Serasa Experience. E nossa análise de dados, índices de inadimplência do Banco Central e da Fundação Getúlio Vargas, e nosso estudo de caso, levantamento de pequenas empresas afetadas pela inadimplência. Bom, anteriormente a senhora tinha comentado sobre como nós iríamos conseguir as demonstrações contábeis das pequenas empresas. Isso é um dado privado, não tem. Então, o que nós fizemos? Nós tínhamos feito uma pesquisa que falava no geral, então a gente falava Brasil. Então, o que fizemos? Nós pegamos uma amostragem de pesquisa que foi feita uma amostragem de pesquisa referente a empresas que tenham fechado aqui em Alagoas. E o motivo do porquê foi o fechamento. Então, em janeiro de 2025, Alagoas ele registrou mais de 79 mil empresas que tiveram inadimplência. Tiveram um problema com inadimplência, representando 41,1% dos negócios do estado, com dívidas que somam mais de 800, estou lendo aqui, viu, para ser precisa no que estou falando, 817 milhões, segundo a fonte do Tribuna. Então, assim, nós pegamos essa amostragem para poder trazer mais embasamento para aquilo que estamos falando. Foi uma amostragem que foi feita e que mostra que as empresas que tiveram problemas com inadimplência foi aquelas que vieram a ter insolvência, justamente por conta disso, por não ter tido estratégias que reduzissem esse impacto grande que é esse problema com a ausência de pagamento do cliente. Em agosto de 2023, Alagoas ocupava a 5ª posição no ranking do Nordeste, com 64.822 empresas que foram inadimplentes, ou seja, que sofreram com tudo isso.
lá no Jornal Extra de Alagoas, de 2023. E o que nós analisamos com isso? Nós analisamos que tiveram fatores comuns, né? Nessa amostragem que foi retirada, analisaram fatores comuns. Então, os fatores comuns identificados foram falta de análise de crédito dos clientes antes de conceder a venda a prazo, ao analisar fatores comuns. Então, os fatores comuns identificados foram falta de análise de crédito dos clientes antes de conceder a venda a prazo, ausência de políticas de cobranças eficazes e acompanhamento das contas a receber, mistura das finanças pessoais com as da empresa, dificultando aquele controle financeiro, e a dependência de poucos clientes, aumentando o risco financeiro. E o baixo uso de tecnologia para gestão financeira e controle da inadimplência. Então, assim, nós já temos aqui a questão do fluxo de caixa. Nós já temos a questão de mexer lá naquele dinheiro que deveria ser guardado. Nós percebemos aqui também que teve essa questão, porque ele não conseguia ter controle o suficiente daquelas entradas e saídas que estava tendo, então já mexeu no fluxo de caixa. Corrobora com aquilo que a gente trouxe, que não ter a gestão dessa inadimplência dos clientes, ou seja, a falta de pagamento dos clientes, afetava diretamente a entrada, aquele controle de entrada e saída. E afetando esse controle de entrada e saída, também afeta aquele capital de giro que tem guardado. Vamos lá. Conclusão, né? Bom, até agora, o que nós podemos concluir referente a esse estudo que fizemos? Que a inadimplência, ela impacta, assim, diretamente o fluxo de caixa e o capital de giro das pequenas empresas. E, assim, durante toda essa pesquisa, foi possível observar aqueles fatores comuns entre os negócios mais afetados, como a falta de análise de crédito, receber, controle sobre as contas a receber, a dependência de poucos clientes, e assim, foram práticas que aumentam o risco da inadimplência e dificultam a sustentabilidade das pequenas empresas. Então, para mitigar esses impactos, é essencial que as empresas elas adotem estratégias como controle financeiro eficiente, análise prévia da capacidade de pagamento dos clientes, que capacite, na verdade, os seus gestores assim, com essas medidas, para que possa reduzir e garantir maior sustentabilidade e funcionamento nas suas empresas. Bom, é isso que foi a minha apresentação, né? Obrigada.